Boa tarde a todos, eu me chamo Johnny. A minha apresentação ela é fruto do trabalho que eu desenvolvi ao longo de 2 anos de mestrado na UFV. O meu trabalho ele foi orientado pelo professor Renato Feio e co-orientado pelo Mário Moura, que vai apresentar a próxima palestra. Bom, ao longo desses 2 rápidos anos de mestrado, o que a gente tentou investigar foi basicamente quais fatores poderiam ser utilizados para impulsionar a descrição de novas espécies de répteis. Mais precisamente, para aquelas espécies que já foram coletadas na natureza e atualmente encontram-se depositadas em coleções científicas. Com isso, a gente basicamente tentou determinar quais eram os fatores que afetavam o chamado time lag na descrição de novas espécies. O time lag é basicamente o tempo entre a coleta de uma nova espécie na natureza e sua descrição formal. Bom, durante esse congresso e durante várias apresentações, até a Carlinha abordou isso, a gente viu que o nosso conhecimento sobre a biodiversidade ele ainda é muito incipiente e muito deficiente. A gente conhece muito pouco sobre a nossa biodiversidade. E dentre os problemas mais severos que a gente encontra é o chamado linear shortfall, que, como a Carlinha disse, é essa discrepância entre o número de espécies viventes e aquelas formalmente descritas. E o grande problema associado a essas espécies que ainda estão por serem descritas é que elas não podem ser contempladas diretamente em planos de conservação e de manejo da nossa biodiversidade. Esse problema ele é muito severo e ele, consequentemente, já foi reconhecido internacionalmente. Existem vários projetos para tentar reverter essa situação. E, durante a Convenção da Diversidade Biológica no Rio de Janeiro, em 1992, os países signatários eles criaram a chamada Iniciativa para a Taxonomia Global. Basicamente, além desses países eles se propuseram a injetar dinheiro, a direcionar mais fundos para pesquisa, por exemplo, em alfa-taxonomia, para descobrir e descrever novas espécies, assim como para tentar mapear onde encontra-se a principal escassez de conhecimento taxonômico, seja em termos de região biogeográfica ou de grupo. Essa escassez de conhecimento taxonômico, muitas vezes, ela é refletida nos museus de história natural, na forma, por exemplo, de ausência de taxonomistas capacitados para identificar e manusear, entre aspas, toda a quantidade de material biológico que ali se encontra. Essa escassez de taxonomistas e outros problemas, muitas vezes, ela gera o que a gente conhece como o chamado impedimento taxonômico, que são os fatores que atrasam, dificultam a descrição de novas espécies de uma forma mais eficiente e rápida. Com isso, muitos indivíduos que já foram coletados e encontram-se atualmente depositados em coleções científicas, eles passam aí anos ou décadas sem serem devidamente estudados, ou seja, eles não passam pela mão de um especialista naquele grupo ou de um taxonomista que tenha um bom conhecimento para identificar corretamente os indivíduos. E a gente sabe que muitos desses bichos eles podem representar novas espécies para a ciência. Então, entender quais são os fatores que contribuem para reduzir esse tempo entre a coleta de uma nova espécie no campo e sua descrição formal, ela ajuda a reduzir o chamado tempo de gaveta ou time lag e, consequentemente, acelera a descrição de novas espécies, o que reduz o linear shortfall, além do próprio impedimento taxonômico. Bom, aqui é um fluxograma bem simplificado dos processos que levam à descrição de uma nova espécie. Então, o primeiro passo para a gente escrever algo, obviamente, é coletar esse algo na natureza. Então, depois que os espécimes eles são coletados no campo, eles vão ser destinados a uma coleção científica em algum museu de história natural, eles vão passar por uma triagem inicial, vão ser etiquetados e incorporados nessa coleção. Depois de um tempo, esses indivíduos poderão ser examinados mais a fundo e comparado com espécimes proximamente relacionadas. Em algumas situações, esses bichos podem representar, de fato, novas espécies que estavam ali aguardando descrição. Esses indivíduos, então, da nova espécie, muitas vezes elas vão ser intitulados o que a gente chama de série tipo. A partir dessa série tipo, você vai extrair um corpo de evidência morfológica, molecular e por aí vai, para descrever, para dar suporte à descrição da sua nova espécie. No entanto, a gente percebe que, principalmente entre o step 2 e 3, a gente observa, em algumas situações, um time lag, um período de tempo muito grande. Muitas vezes o bicho ele passa pelaquela triagem inicial, é incorporado à coleção e permanece ali por dezenas de anos
sem ser estudado devidamente. De fato, isso aí já foi mostrado num trabalho publicado em 2012 por Fontaine e colaboradores, onde os autores basicamente pegaram espécies aleatórias que foram descritas no ano de 2007, foram mais de 500 espécies, e eles calcularam o time lag para cada uma delas, o tempo entre a coleta e descrição. E eles encontraram um time lag médio de 21 anos. Então, imagine que a gente foi aqui depois do congresso coletar uns bichos numa matinha ao redor, coletamos um bicho novo, ele só seria descrito, na média, em 2040. Então, assim, é um período de tempo muito longo. E, com isso, a gente perde uma grande quantidade de informação associada a esse bicho, em termos também de conservação e por aí vai. Vale destacar que, nesse trabalho, os autores só utilizaram 11 espécies de tetrápodes. Então, é um número muito baixo, a gente, consequentemente, tem uma variação aqui, né, no intervalo de confiança muito grande. E, já aproveitando, de certo modo, esse gancho, a gente decidiu, então, investigar o time lag para espécies de répteis que foram descritas globalmente. E por que répteis? Primeiro, porque é um bicho que eu já venho trabalhando desde o início da graduação, eu gosto bastante. Além disso, os répteis são o grupo de vertebrados terrestres mais diversos do planeta, são mais de 10.800 espécies já descritas, são muito utilizados em planos de conservação, devido à questão da alta suscetibilidade a mudanças climáticas e por aí vai. Então, tem todo esse tchan também. Além disso, no GBIF, que é um repositório online, a gente observou que existem pelo menos 3,7 milhões de espécimes preservados de répteis. Esse número certamente muito maior do que isso, porque muitas coleções científicas elas ainda não foram incorporadas no GBIF, e dentre essas 3,7 milhões, pelo menos 12%, algo em torno de 400 mil exemplares, não foram sequer identificados a nível de espécie. Além disso, vale ressaltar que muitos dos bichos identificados a nível de espécie podem ter uma identificação errada. Muitos foram identificados certamente por algum estagiário, alguém que está começando ainda no ramo, digamos, da taxonomia. Então, com isso a gente pode dizer, né, literalmente afirmar que muitos desses espécimes, eles provavelmente representam novas espécies, que estão aí aguardando a sua descrição formal. Opa. Então, para a gente investigar o time lag para répteis, a gente basicamente quantificou informações sobre 9 variáveis preditoras, sendo elas tamanho corporal, número de espécies por gênero, a latitude do holótipo, né, da localidade tipo, latitude do museu onde o holótipo está depositado, o número de espécimes na série tipo, o número de autores por espécie, né, por descrição, e 3 variáveis binárias, que foi se o trabalho onde a espécie foi descrita, ele era ou não baseado numa revisão taxonômica, se o coletor do holótipo na natureza era também um autor da descrição, ou coautor, não importa, e se os autores utilizaram dados moleculares como fonte de evidência para a descrição. Então, nós compilamos essas 9 variáveis para 2.613 espécies de répteis, que foram descritas entre 1992 e 2017, ou seja, para 25 anos de descrições, o que dá um N bem razoável. Não vou entrar em detalhes quanto à análise estatística por conta do tempo, mas, basicamente, nós fizemos uma análise de sobrevivência, que é muito utilizado, principalmente na área médica, mas, enfim, está crescendo seu uso nas áreas ecológicas, e fizemos uma análise de sensitividade, que é basicamente para a gente tentar entender o efeito de bichos muito velhos sobre os nossos resultados. Então, basicamente, a gente vai jogando fora do nosso dataset aqueles bichos muito antigos e rodando a análise novamente e computando os resultados. E a gente espera, obviamente, uma congruência dos resultados no final. Então, o que a gente encontrou? O time lag para répteis variou de 0 a 155 anos. Então, teve um bicho que demorou 155 anos para ser descrito após o holótipo ter sido coletado. A mediana para o time lag foi de 5 anos, o que nos diz que metade dessas espécies que a gente analisou, elas foram descritas com no máximo 5 anos após a coleta, só que 1/4 das descrições, elas envolveram indivíduos, espécies, né, onde os holótipos ficaram armazenados por mais de 12 anos nas coleções até serem descritos formalmente. Aqui é o exemplo de um lagarto que foi descrito em 2012 e ele foi coletado entre 1830 a 1861.
Isso dá um time lag que varia de 151 a 182 anos. Sempre que a gente tinha uma situação como essa, onde a data de coleta era incerta, a gente optou por uma abordagem mais conservativa e pegamos a maior data de coleta. E aqui é só um exemplo de uma serpente com 146 anos de time lag. Aqui é só para mostrar basicamente a abrangência geográfica, né, das espécies que a gente pegou para analisar, e para mostrar também que existe uma variação em relação ao time lag para diferentes regiões biogeográficas. Isso foi bastante variado, não dá tempo de abordar isso aqui, mas enfim, certamente a gente vai trazer isso no paper. E o time lag mediano para lagartos ele foi de 4 anos e de serpentes 7, e deu uma diferença estatística significativa entre essas medianas. Opa. Aqui é o resultado da nossa análise de sensitividade. Então, essa parte mais escura representa o dataset completo, e a parte amarela é quando a gente removeu todas as espécies cujo holótipo foi coletado antes de 1992. E sempre que essa barrinha, digamos, horizontal aqui esbarrava nessa linha vertical, é porque o resultado não foi significativo. Então, o que a gente encontrou é que essas 4 variáveis aqui foram importantes para explicar o time lag na descrição de répteis. A variável mais importante foi o fato do coletor ser ou não autor da descrição. E por que isso acontece? Para quem tem um mínimo de familiaridade com coleções científicas, com museus, a gente sabe que muitos dos espécimes que são coletados pelos chamados não taxonomistas, eles podem não alcançar de forma imediata as mãos de um expert, de um especialista naquele grupo. Então, esses bichos tendem a permanecer engavetados por muito mais tempo. E quem que são esses não taxonomistas? Pode ser pessoal do corpo de bombeiro, da polícia ambiental, da comunidade, por aí vai. Então, quando esses bichos chegam nas coleções, geralmente eles são identificados talvez por um estagiário ou algo do tipo e incorporados à coleção. E ficam muitos e muitos anos, então, sem serem devidamente estudados. O time lag mediano para aquelas espécies onde o coletor foi autor foi de 3 anos. Caso contrário, foi para 9. Se o autor não foi se o coletor não foi autor, triplicou, foi para 9 anos. Então, é importante que a gente faça com que haja mais experts atuando junto às coleções científicas, né, para dar conta de analisar todo esse material, esses milhares e milhares de bichos que são coletados todos os anos. E, obviamente, a gente tem que fazer também o contrário, fazer com que as coleções se tornem cada vez mais acessíveis, emprestar bichos sem muita burocracia, tentar exportar bichos se necessário, tirar fotos, principalmente de indivíduos de série tipo, assim como usar as scans que estão aí crescendo o seu uso ultimamente, estão cada vez mais disponíveis para a gente, e por aí vai. As revisões taxonômicas, a gente observou que elas encontram indivíduos muito mais antigos nas coleções. Então, publicações que são derivadas de revisões, elas tinham um time lag muito maior. Na mediana foi 8 para revisões contra 4 para publicações, digamos, pontuais. E por que isso acontece? A gente sabe que revisões taxonômicas são estudos muito mais aprofundados. Eles são estudos muito mais aprofundados e minuciosos. Muitas vezes os autores vão comparar aí centenas ou até mesmo milhares de indivíduos durante o curso de uma revisão taxonômica. Às vezes vão visitar aí dezenas e dezenas de museus, mundo afora. Então, isso, consequentemente, aumenta a probabilidade de você encontrar bichos muito mais antigos, depositados há muitos anos atrás. É importante também mencionar que as revisões elas podem agir de forma sinergética com os esforços fornecidos pelos não taxonomistas, porque elas ajudam, então, a remover esses bichos mais antigos das coleções. Aqui é um exemplo de um lagartinho, né, que foi coletado 15 anos antes de sua descrição por coletores locais e descrito durante uma revisão taxonômica. Nós observamos também que nós encontramos, né, menores time lags associados a espécies pertencentes a gêneros muito especiosos. Isso aqui foi contra a nossa expectativa, o que a gente esperava, né? A gente acredita basicamente que para gêneros muito especiosos, como por exemplo a Anolis, a gente tem aí várias espécies sendo descritas todos os anos. Você tem muito mais atualizações taxonômicas disponíveis, inclusive muito mais chaves de identificação. E isso acaba ajudando não só a identificar corretamente novas espécies, mas também identificar espécies ainda a serem descritas. Então, isso aumenta o nosso conhecimento sobre aquelas características que podem ser utilizadas para distinguir espécies de um mesmo gênero, atuando, né, fornecendo um feedback positivo para acelerar o processo de descrição dentro desses grupos muito especiosos.
E, por fim, nós encontramos também menores time lags associados a um menor seritipo, o que era esperado. Alguns trabalhos mostram que a maioria das espécies elas são raras na natureza, então muitas vezes quando você coleta uma nova espécie, ela vai ser coletada por 1, 2, talvez 3 indivíduos. Se você descreve logo após coletá-las, é muito mais rápido o processo do que se você tiver que esperar aí, talvez 2, 4, 10 anos para ter um N satisfatório, digamos assim. Além disso, obviamente, é muito mais fácil você coletar e analisar características diagnósticas da sua espécie candidata quando você tem uma série tipo menor. Tem um trabalho, uma das espécies do meu dataset, ela tinha mais de 400 espécimes na série tipo, então é uma quantidade muito grande de bicho. Por fim, então, a gente conclui que espécimes de répteis preservados e que pertencem a gêneros menos especiosos e que foram coletados por não taxonomistas, eles deveriam receber prioridade em futuros estudos taxonômicos, principalmente em estudos de revisão taxonômica. Além, obviamente, de destacar que é importante a gente fornecer mais verba, né, para estudos em museus de história natural, coleções científicas e por aí vai. É isso aí, muito obrigado. Agradecer aqui aos colaboradores que nos passaram alguns dados biogeográficos e por aí ao Museu de Zoologia João Mugem e a CAPES pela bolsa durante o tempo de mestrado. Valeu!